Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na quarta-feira do quinto domingo depois de Pentecostes, celebrando Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros mártires, 39, 40, assassinados em ódio à fé católica. Com certeza o Brasil seria, imagina, o reforço de 40 missionários aí, para a evangelização do Brasil. Mas é importante nós recordarmos realmente os nossos mártires, aqueles nossos heróis que guardaram a fé. Vejam como era o sacerdócio, como era a fé católica. Que força, que coragem de enfrentar o mártir. E que ódio que suscitava. Hein? Que ódio que suscitava. Porque tinha a verdade. Porque era a verdadeira religião. E são os protestantes, que odiavam a fé católica. Queriam acabar com a igreja. Hoje o ódio está dentro da própria igreja. Né? O ódio está dentro da própria igreja. Que coisa, né? Que coisa. É cardeais, é bispos, é o antipapa Francisco, todos eles unidos contra a sagrada religião. Saiu agora um escrito do Cardeal Miller, um novo escrito de Cardeal Miller. Interessante este homem, viu? Porque ele disse, depois que Francisco despediu ele daquela maneira ofensiva, ridícula, ele disse, não vou voltar para a Alemanha. Ele é de língua alemã, ele é alemão. Me conservo aqui em Roma, penso que aqui minha missão continua e tem coisas importantes a fazer. E está lá em Roma, está trabalhando firme. Né? E escreveu de novo, agora fazendo uma análise do sino do pan, do instrumentum laboris, do sino do pan amazônico que está para sair. Então, ali, ele começa fazendo uma análise das pessoas que compõem, que confeccionaram e confessa, ele conhece bem, não é? Confessa que são, pela sua maior parte, são brasileiros. Tá? Não são os 9 países que atingem aí, latino-americanos que atingem o grande Amazonas. Não, são homens de língua alemã. Que coisa. Veja, eu já disse isso aqui, né? A Alemanha foi uma das grandes que ficou a influenciar o Vaticano II a trazer essa avalanche de modernidade contra de promover esta avalanche de modernidade contra a Santa Igreja, a Sagrada Fé. Né? Vaticano II. Foram os alemães, por grande parte os alemães, os de língua alemã. E agora de novo. Chegam a estar falando em Concílio Vaticano III. Chegam a estar falando em Concílio Vaticano III. Mas de fato, o Cardeal Miller vai analisando passo a passo um monte de... Aquele documento é um assinte, né? Começa por como de resto, desde o antipapa Francisco,
todos os documentos que saem de Roma são confusos, são ambíguos. Bom, nós estamos calcados numa boa filosofia, não tem uma teologia a direcioná-los, então não pode se esperar outra coisa. E como diz ele, o cardeal, é sempre a mesma equipe, é sempre a mesma equipe que apoia as ideias loucas de Francisco, as ideias loucas desse homem. Então, peca gravemente o documento por isto já, por incoerência, pela ambiguidade, né? Pela confusão que faz. Né? Mas realmente vai analisando o documento e vai vendo quanto, de fato, ali o que se promove já não é mais a fé católica, né? Mas é uma religião nova, uma religião, uma reunião um sincretismo religioso, né? A nova religião mundial. Não, e esse ponto, de fato, ele acentua a importância que o Sínodo pan-amazônico tem para o mundo inteiro. Quer dizer, o próprio instrumento Labores fala nisto. É como se ali nós estivéssemos diante de um laboratório de experiência destes teólogos, padres e bispos de língua alemã que querem experimentar ali aquilo que depois querem fazer em todo o universo, toda a igreja, todo o mundo, essa reunião de todas as religiões. Então, esse é o grande desidério, a grande direção que toma aquilo. Bom, aí se vê já toda a apostasia, né? As inúmeras heresias que se acometem ali. Quer dizer, Jesus Cristo, os evangelhos, as Sagradas Escrituras, tudo isso é preterido. Né? Quando se cita alguma coisa, é realmente, como diz o cardeal, instrumentalizando. Não condiz com o contexto e com a mensagem da igreja e do evangelho. Não tem nada a ver, quando fala em magistério, não tem nada a ver com o magistério da igreja, e com a tradição e com as escrituras. Né? A própria citação das escrituras trai as escrituras. A própria citação das escrituras são uma traição às mesmas escrituras. Que coisa tremenda. Usa a palavra de Deus para ir contra Deus. Né? É como o demônio no deserto. Como o demônio, tentando Jesus no deserto fazia. Usa a palavra de Deus para... Tremendo. Bom, é tanta coisa. Além disso, desvirtua, capovolge, isto dá uma reviravolta, 360 graus na hierarquia da igreja. Quer acabar com o sacerdócio. Em outras palavras, é isso. O Sínodo pan-amazônico quer acabar com o sacerdócio. Acabar com a fé, acabar com o magistério da igreja, acabar com o sacerdócio. Né? Tudo isso. E, para o cúmulo é tornar absolutamente inválida a celebração da Eucaristia. Nem por dar sacerdócio a homens, aos viriprobate, né? Mas ali, escondido também, o desígnio de dar sacerdócio até às mulheres, a comunidades de celebrantes, onde prevalecem mulheres, onde se dirigem só mulheres. Não só isto, mas também invalidando a Eucaristia, porque ataca o próprio elemento eucarístico. Quer dizer, querem mudar, como nós sabemos, o pão eucarístico, não mais de trigo, mas de aí um elemento local. Né?
isso invalida a Eucaristia. Foi isso que Jesus nos mandou fazer e nos deixou para fazer. Isso não tem dúvida, isso é de longa tradição da Igreja. Não há duvidar disso tudo. Então, o cardeal vai fazendo uma análise e vai, passo a passo, mostrando como em tudo isto verdadeiramente há instrumentum laboris do... Bom, é um documento que devia ser de plano rejeitado. De plano rejeitado. Vejam, queridos, que não obstante, ainda ontem um sacerdote me mandava de uma diocese aí brasileira um decreto episcopal dizendo o bispo ali no decreto que não adiantava o povo ficar fazendo abaixo os assinados e se congregando e se movimentando contra o sino do PAN amazônico, porque a igreja não funciona assim. Vejam, queridos, como o povo católico, em primeiro lugar tem que ver isso, como o povo católico, de fato, no Brasil, mas não só no Brasil, tá? O Brasil é o último, porque já os Estados Unidos, Francisco é absolutamente rejeitado. Né? Este homem é tido plenamente como o falso profeta. Nos Estados Unidos o conhece como antipapa e falso profeta. Agora, a última notícia é de que a própria Itália, a própria Roma, não apoia mais economicamente Francisco, está diminuindo a grana do Vaticano. Claro, esse homem, como é que... Está diminuindo. O Brasil é o último, mas o povo brasileiro está acordando. Está se levantando contra as redes sociais, que veiculam. E os bispos estão sentindo. E vem com essa conversa. Aí, não, o que me irrita é isso, né? Porque eles falam em povo. Quando o povo se levanta, daí não é mais povo. Aí não, a igreja... A manipulação é total, completa, descabida. Que coisa que dá na gente, né? Esses bispos, esses padres, né? E Francisco dele a falar contra o clericalismo. Não há quem mais é clericalista do que ele mesmo, né? Que impõe, nós temos visto em todos os documentos que saem de Roma, quanto de fato aquilo é imposto por um número ínfimo de padres, de bispos que rodeiam este homem lá em Roma. Impressionante. Um dado interessante que Miller também coloca é que as reuniões, as grandes reuniões para preparar o sínodo, não acontece não aqui no Brasil. Isso aí é só propaganda. Esse fiasco que aquele bispo lá da Amazônia fez em Manaus, reunindo aqueles espíritas e não sei o quê, esses passeios que esses bispos dão em meio das ocas para tirar fotografia com os índios, isso é só propaganda. Só propaganda. As reuniões mesmo, sérias, que prepararam o instrumento labores, aconteceram, pasmem, em Washington e em Roma. Esse é o polo. Washington e Roma. Mas que coisa, gente, que coisa. Pobre dos nossos índios, que não vão receber o testemunho da fé que os nossos Inácios iriam prestar a eles. Não vão receber. Estão recebendo essa coisa aí, que nem Igreja Católica. Essa coisa, esse troço, que não é Igreja Católica. Não é Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.